Oi, gente, tô de volta, ainda bem, graças a Deus, gravando vídeo pra vocês novamente. E hoje vai ser um vídeo muito específico, muito direcionado. Não que você não possa assistir se você não for historiador, não for estudante de história, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito caro para quem cursa história, para quem se interessa por história. A área de conhecimento, história, o campo de pesquisa, tudo isso. A gente vai estar falando hoje sobre eras históricas, períodos, idades históricas. E o que é isso? Esse vídeo eu queria dedicar para os meus queridos colegas da UEMA, né, da turma de história do programa Ensinar. Vou encaminhar para eles, para que eles assistam. Eu espero que possa ajudar quanto a algumas dúvidas que eles venham a apresentar a respeito dessas questões. Quando a gente está no ensino médio, vamos começar bem pelo princípio da coisa. Quando a gente está no ensino médio, a gente aprende que a história está dividida entre o período anterior à constituição da escrita, a invenção da escrita, e daí você vai ter o período da antiguidade, que você estuda muito mais Grécia, Roma, Mesopotâmia, civilização hebraica, Babilônia, tudo isso. Depois você vai ter a história medieval, que vai se voltar completamente para a Europa. A história medieval que nós estudamos, gente, não se enganem, é a história que é manifestada pelos estudos sobre a Europa, principalmente. Alguns materiais, como História Geral da África, da Unesco, já colocam um posicionamento voltado para a África, para outro continente, mas ainda o que temos como história oficial é a história da Europa na Idade Média. Depois a gente vai ingressar na Idade Moderna. Essa Idade Moderna, ela tem como marco a conquista de Constantinopla pelos turcos e otomanos, que era o reino de Bizâncio. Até o termo reino não está tão adequado, mas era a civilização bizantina, na verdade. E depois vamos ingressar, depois da Era Moderna, a gente vai entrar na Idade Contemporânea, que é marco principal desse período, desse intervalo da história, a Revolução Francesa, que eu assisti num vídeo faz pouco tempo, sobre um vídeo do Brasil Paralelo, que é uma força teórica muito forte que tem surgido. Uma força muito forte, perdão, gente, acontece. Uma força muito incisiva que tem despontado no YouTube, o Brasil Paralelo, que lançou. Eu tenho colegas que já comentaram e eu assisti o documentário Entre Livros e Armas, muito interessante, mas que precisa ser problematizado. Como historiadores, nós não paramos de problematizar, a gente precisa discutir o tempo inteiro. Então, a gente chega à Idade Contemporânea com a eclosão, com a explosão da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. A gente vai perceber que na nossa forma de pensar, a gente trabalha com uma linha do tempo. A gente entende que o tempo é retilíneo, como se ele fosse só permeado por continuidades. Mas não é bem assim, gente, não é isso que acontece. O tempo é cheio de continuidades, obviamente, descontinuidades. Aí eu me remeto a Michel Foucault, quando ele vai trabalhar lá na ordem do discurso, vai trabalhar nas palavras e as coisas, essas rupturas e descontinuidades. Você não se desvincula totalmente de uma ideia da noite para o dia, não é isso, do dia para a noite, isso não acontece. Tudo acaba se efetivando de forma processual gradativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque para quem é historiador, para quem está estudando história, é fundamental entender que a história consiste numa sucessão de fatos, de eventos, que para se estudar a história, antes de mais nada, é preciso entender como é que essa metodologia se materializa na nossa realidade. Então, quando você vai dar aula de história, não tente levar para os seus alunos que uma linha do tempo define os períodos, as eras, a forma como nós lemos o tempo. Mark Bloch dizia que, da geração dos análises, autor de Apologia da História, que é considerada a Bíblia do historiador, eu tinha e acabei cedendo para um amigo, vendi para um amigo que eu acredito que está melhor nas mãos dele, eu já havia lido, enfim. Mas nesse livro Apologia da História, o que o Mark Bloch vai dizer? Que a história é o estudo do homem no tempo.
E nós não conseguimos nos desvencilhar do tempo. O tempo é fundamental para o homem se situar enquanto agente de transformação, enquanto figura que pode alterar a configuração do mundo, da realidade, tudo isso. Então vamos lá. Para mim, eu sou pesquisadora de religião. Eu vou ter que entender como é que o cristianismo se consolidou, como as religiões afro-brasileiras se desenvolveram dentro do Brasil. Hoje eu estudo Brasil, Maranhão, Zedoca, inclusive, que é a minha cidade querida. Enfim. Então, para você pensar de forma sólida sobre uma problemática, uma temática que você vai recortar, a gente sempre trabalha com recorte temático. Eu lembro, eu estava no primeiro período da faculdade, a UFMA tinha entrado em greve, e eu conheci o professor Leandro Schreitz, que ele tem um livro que chama Entre Deus, o Diabo e Dilma, que eu quero muito ler ainda, não pude ler, não tive acesso, na época eu acabei não comprando o livro. Sabe, estudante, gente, é difícil, não dá pra comprar tudo que a gente quer enquanto livro, a gente gasta muito. Ali a minha biblioteca, muitas coisas que eu comprei, que eu ganhei, que eu ia no núcleo de humanidades e pegava livros, e assim você vai formando seu acervo, né? E todo historiador precisa formar um acervo, gente, isso é fundamental. Mas esse professor Leandro, ele me disse: Rímola, a tua pesquisa é uma fagulha, entenda isso. O que você vai pesquisar é pontual. É muito pequeno. Não se engane. É pequeno. É uma centelha de luz. Mas essa pesquisa que você vai construir, e eu digo isso para os meus colegas historiadores que estão estudando história, esse vídeo eu faço em homenagem aos meus amigos da UEMA, e você precisa entender que a sua pesquisa, ela precisa ser profunda dentro das suas limitações. Cada estágio da formação em história vai exigir uma complexidade. A monografia não é igual à dissertação do mestrado, que não é igual à tese do doutorado, que não é igual ao trabalho do pós-doc. Cada um vai ter uma singularidade dentro de um nível de aprofundamento que você vai estabelecer. Então eu estava falando sobre as eras, não é isso? Eu gostei muito eu estava lendo, tô lendo ainda, porque é um livro gigante, gente. História Geral da África. São muitos volumes, os livros são enormes. Então você começa a ler, você precisa pensar realmente no que você está no que você está entendendo, você está conseguindo assimilar. E uma coisa que o Joseph Kizerbo, que é o editor da História Geral da África, Pré-História e Metodologia, que foi o que eu li, tô lendo, é que você precisa entender que a África tem uma história. A África tem uma história. E isso foi negado à África durante séculos, durante um significativo espaço de tempo. Então nós precisamos realmente reconhecer que o continente africano possui as suas complexidades históricas e que nós precisamos inserir no panteão. Meu professor, meu orientador, o professor Evaldo, ele tem um trabalho que se chama Panteão Encantado, que é sobre essas divindades das religiões de matriz africana, que é muito interessante o trabalho dele, que eu pude ler a dissertação de mestrado dele. Eu usei para fazer um artigo na faculdade, a dissertação dele, e depois usei na minha monografia também, ele me ajudou. Elaboramos a monografia praticamente em conjunto, ele foi um colaborador incrível. E o que acontece? Esse panteão religioso, sincrético, de muitas manifestações, nós precisamos compreender para falar. Eu tô lendo esse livro aqui, eu vou fazer a resenha dele aqui no canal, do Emílio Conde, História das Assembleias de Deus no Brasil, que é o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, os dois missionários suecos que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, em Belém, né, que levaram a chama do avivamento. Eu acredito nessa leitura do Evangelho como Pentecostes, como batismo no Espírito Santo e como dons espirituais, profecia, interpretação, tudo dos dons. Eu creio, essa é a minha fé, a fé que eu carrego comigo. E aqui ele vai falar sobre as religiões de matriz africana de modo muito negativo, até onde eu li. Mas o centro do livro não é esse. Mas você percebe um posicionamento que o escritor tem. Mas é preciso conhecer para falar. E nós nunca debatemos tanto religião, cultura africana como agora. E isso só pode melhorar
a nossa concepção de vida, de existência, de seres humanos conscientes do outro, da alteridade. Então, gente, é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho extenso. Eu tô aqui principalmente para debater com vocês. Me mandem dúvidas. O que vocês querem que eu apresente depois como novos vídeos sobre história, principalmente sobre história, gente. Eu sou historiadora de formação, graças a Deus. Fiz o curso por aptidão, por vontade, com muito sacrifício, mas deu para formar e agora eu tô num novo projeto que em breve eu vou contar para vocês. Então é isso. A gente estudou uma história linear, mas a história, você não vai descredibilizar esse modelo de história. Tá lá, cada era, antiga, medieval, moderna, contemporânea. Perfeito. Pré-história antes da antiguidade. Perfeito. Mas nós precisamos conceder uma nova roupagem a essa visão, levando para os nossos alunos que a história vai além de intervalos ou de marcos históricos, mas que nós precisamos entender continuidades e principalmente as descontinuidades, como diria Foucault. Tá certo, gente? Obrigada, valeu, e a gente se vê aqui no Exatamente.